Oi, gente! Hoje a gente vai continuar o nosso assunto de medidas de tendência central, essa aqui é a segunda parte, certo? Lembrando que no vídeo anterior a gente viu como calcular essas medidas de tendência central em tabelas simples, em tabelas de dados discretos, que são tabelas sem intervalo, certo? Hoje a gente vai ver aqui como calcular a média aritmética, a moda e a mediana desses dados aí agrupados em intervalos de classe, certo? E para isso eu queria que a gente considerasse o exemplo. Já passei a parte teórica para vocês e agora eu vou resolver como que calcula essas medidas dentro dos intervalos aqui com base nesse exemplo, tudo bem? Então a gente tem a seguinte situação. A tabela a seguir mostra a massa corporal de 30 alunos de uma turma do ensino médio. Calcule as medidas de tendência central referentes a essa variável. Ou seja, o problema quer que você calcule a média, a mediana e a moda desse problema, certo? Medida de tendência central tá aí. Tudo bem? E aí, vamos lá, né? Como que eu vou calcular essas medidas? Gente, quando vocês têm uma tabela com intervalo, fica aquela dúvida. A gente sabe que é uma média aritmética ponderada, né? Mas eu vou multiplicar o 40 ou eu vou multiplicar o 50 pelo 4? Nenhum nem outro, né? Você vai pegar o ponto médio da classe, do intervalo da classe. Então, entre 40 e 50, eu vou considerar aqui o ponto médio, que é o que? Soma 40 mais 50 e divide por 2. Então, eu tenho aí a média, né? O termo aí do meio seria o 45. A mesma forma, eu vou fazer nas outras linhas da tabela para eu ter a minha base para calcular a minha média. Então, entre 50 e 60, o termo central é 55. Aqui, eu tenho 65, 75 e 85. Feito esse ponto médio aí do intervalo, esse ponto médio da classe, agora a gente pode calcular a média, certo? A nossa média, ela vai ser dada pelo produto desse ponto médio pela frequência, né? Agora sim a gente calcula a média aritmética ponderada. Então eu vou fazer 45 vezes 4, que é a frequência, ou seja, considerando aí a massa 45, a média aí 45 aparece numa frequência 4, ou seja, 4 vezes. 4 alunos têm uma massa aí em média 45, certo? E aí assim eu continuo até o fim da minha tabela. Mais 55 vezes 10, mais 65 vezes 9, mais 75 vezes 5 e mais 85 vezes 2, certo? E aí aqui, na parte de baixo, a gente divide pela soma dos pesos. A soma dos pesos é o total da tabela, que é 30, tá? Para economizar tempo fazendo esse cálculo aí, fazendo todos os produtos e depois fazendo a soma desses valores, a gente tem o valor 1.860 dividido por 30. Vou cortar esse zero, tá? Então, a nossa média é, fazendo essa divisão, 186 dividido por 3, eu tenho 62 quilos. Então, essa daí é a massa corporal média desses 30 alunos, certo? Agora, a moda. Gente, a moda, do mesmo jeito que é em dados simples, é em dados agrupados. A moda é aquilo que mais se repete, é o que tem a maior frequência. Então, olhando para a tabela, se você observar, a maior frequência é o 10, certo? E ele está aqui no intervalo de 50 a 60 quilogramas. E o que você considera como a moda? Também você vai utilizar o ponto médio como a moda. Então, a moda aí dessas massas corporais aí, desses 30 estudantes, é de 55 quilos, certo? E, por fim, a mediana. Como que se calcula a mediana? Você vai buscar a mediana da mesma forma, você vai buscar a mediana onde está o intervalo mediano, da mesma forma que você busca na tabela sem intervalo, tá? Eu vou construir para isso aqui, eu vou fazer uma gambiarra nessa tabela. Vou construir a frequência acumulada, certo? Só para a gente ter noção de onde está a mediana. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu tenho até o quarto termo, né? Aqui pessoas que pesam até 50 quilos. Aí, na segunda linha, pessoas que pesam até no máximo 60 quilos. Eu tenho 4 mais 10, que é 14. Eu tenho até o 14º termo da minha distribuição.
Pessoas que pesam no máximo até 70 quilos, eu tenho 4 mais 10 mais 9, ou seja, 14 mais 9. Eu tenho até o 23º elemento, certo? E assim eu vou continuando, né? Pessoas que pesam até no máximo 80 quilos, eu tenho 23 mais 5 aqui, ó, dá 28. E por fim, pessoas que pesam até 90 quilos, eu tenho até o meu 30º elemento e continua aí, finaliza a minha amostra. Frequência acumulada não tem total. Lembrando que se eu tenho 30 termos, eu tenho uma quantidade par. 30 dividido por 2 é 15. Então, a minha mediana vai ser o 15º e o 16º termo, né? Eu tenho que lembrar que se eu tenho uma distribuição em que a quantidade de termos é par, eu tenho que pegar os dois termos centrais, somar e dividir por 2. Então, eu vou procurar aqui qual é o intervalo que está o meu 15º e o meu 16º termo. Observa, gente, que aqui a primeira linha vai até o quarto, a segunda linha vai até o 14º, e na terceira linha é que está o 15º e o 16º, ó. Ele vai estar aqui dentro dessa terceira linha. Então, eu vou considerar quem como mediana? Eu vou considerar que o 15º termo é o 65, porque a gente considera sempre esse ponto médio, e que o 16º termo também é 65. Somando os dois e dividido por 2, eu tenho que a mediana é 65 quilos. Tem outro procedimento de cálculo para fazer a mediana, mas aqui nessas tabelas com dados agrupados, esses valores eles vão se aproximar muito, certo? Se der alguma diferença muito pouca. Então, a gente pode considerar esse cálculo aqui para mediana, certo? Então, gente, é isso, certo? Com um exemplo bem simples, daqui como se calcula a média, a moda e a mediana numa tabela com dados agrupados. Eu espero que vocês tenham entendido. E para qualquer dúvida, vocês deixam aqui embaixo nos comentários, certo? Ou conversa comigo que eu tiro a dúvida de vocês, tudo bem? Então é isso, gente. Se inscrevam no canal para que vocês fiquem ligados recebendo as notificações de novos vídeos e de novas aulas, né? Valeu, galera!